Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 27 de dezembro e o texto diz assim: contra a cultura. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí aqui o autor diz assim: você sabia que diariamente somos expostos a aproximadamente 5.000 mensagens publicitárias? Sem que percebamos, somos atacados pelo padrão cultural do mundo, a todo momento. Não estou querendo dizer que com isso que deveríamos nos isolar no cume de uma montanha ou vivermos afastados da sociedade. Mas a cultura do mundo busca estabelecer um padrão diferente daquele que o reino dos céus nos apresenta, tá? Eu vou ler aqui o texto desse livro e depois nós vamos ler Romanos 12 para a gente entender mais sobre o que Deus quer nos ensinar sobre a cultura do reino dos céus, amém? Aí continua aqui o texto do livro. Veja que na sociedade recebemos os seguintes padrões: consumismo excessivo, relacionamentos quase descartáveis e demonstrar exteriormente ser algo, enquanto no interior está totalmente ferido, angustiado, magoado e desiludido. Já o padrão dos céus aponta para a santidade, perdão, humildade, sinceridade, entre outras características que nos assemelham a Jesus, bem como para uma mente renovada pela palavra de Deus. Durante algum tempo da minha vida, eu buscava ser aceito pelas pessoas. Lembro-me de que quando era criança, consegui uma chuteira, uma camisa, um calção e um meião, todos emprestados, apenas porque queria estar no padrão dos demais colegas, para ser aceito e entrar no time de futebol, coisa que nunca aconteceu. Ler este versículo hoje me faz compreender algo muito importante, o que me faz perguntar: quando você se olha no espelho, que padrão é refletido? O do reino dos céus ou o imposto pela sociedade? Qual é o padrão que você tem buscado reproduzir? Na maioria das vezes, o modelo da sociedade é totalmente oposto ao do reino dos céus, né? Ao do reino de Deus. Por isso é necessário termos a mente renovada e transformada para então viver a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus Pai. Amém? Aí aqui no livro, o autor tem uma frase do autor que diz assim: quando nos preocupamos demais com o que as pessoas pensam, deixamos de nos preocupar o suficiente com o que Deus pensa. Porque o que vale para a nossa vida não é o que os outros pensam sobre nós, é o que Deus pensa de nós. Amém? E o devocional é o 362, a leitura bíblica é Gênesis 48 e a palavra-chave é renovação. Então que a partir de hoje a gente possa renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que possamos experimentar tudo aquilo que Deus já tem preparado para cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos lá, Romanos, capítulo 12. Vamos lá. A palavra diz assim, olha, a nova vida, tá? Romanos 12, versículos 1 e 2, tá? Diz assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui tem outra tradução, tá? E aí diz assim, olha: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então que assim seja, né, na nossa vida. Vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus, Ele quer o melhor para a nossa vida. Deus quer que nós experimentemos tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Ele quer que a gente experimente todas as suas promessas, todas as palavras que Ele tem para a nossa vida, tudo que Ele pensa de nós, né? Nós temos que nos apegar ao que Deus pensa de nós e não ao que os outros pensam de nós, amém? Por isso que Deus fala para a gente nos renovar a nossa mente, né? Com a sua palavra. E aqui, olha, tem umas recomendações aqui que Deus faz, aqui, ó, o devido uso dos dons espirituais, olha. Tudo que a gente recebe de Deus, a gente tem que usar para o nosso bem e para o bem do nosso próximo, né?
Ele fala assim, ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Olha o apóstolo Paulo nos ensinando, né? Não pense além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Olha que bênção. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Olha que bênção, né? Então, os dons espirituais nós temos que usar para honrar, né? Honrar o nosso Deus, né? Todos os dons que Deus nos der, que a gente possa usar para o nosso próximo, para honrar o nome de Deus, para cumprir o propósito de Deus aqui nesta terra, né? Por isso que ele nos ensina, eu vou ler de novo, tá? Olha, nós temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, concedido por Deus, né? Que nós possamos receber este ensino e abençoar o próximo com tudo isso que Deus tem nos dado. Olha, se tem ministério, dediquemo-nos ao ministério que Deus nos colocou, né? Quem tem o dom da profecia, que possa fazer a profecia conforme, né, a proporção da fé que Deus deu e conforme o que Deus mandar falar, amém? Não podemos falar a profecia de nós mesmos, só o que Deus ensina. O que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, e o que exerce misericórdia com alegria. Então, tudo isso que a gente receber de Deus, nós temos que fazer conforme o que Deus nos ensina, amém? Então aí a gente vai mudar a nossa mente e vamos fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Nós vamos ter uma vida abençoada por Ele e vamos ser instrumentos de Deus para abençoar outras vidas, amém? Então, que Deus possa nos ensinar hoje a viver ali, fazendo a vontade dEle, obedecendo a Ele, cumprindo o seu propósito aqui na terra. Que Deus possa abençoar ali a sua vida, a sua família, seus sonhos, seus projetos e te ajudar a cumprir o propósito dele aqui nesta terra. Que Deus também possa me abençoar a minha vida, abençoar a minha família, abençoar ali os meus sonhos e projetos junto com a minha família e possa me ajudar a cumprir o propósito dele aqui nesta terra. E que nós possamos encerrar este ano com as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e que neste próximo ano que Deus tenha muito mais coisas para nos ensinar, para nos abençoar e nós glorificaremos o nome de Deus. Amém?